Salmo de número 121. Nós estamos nessa nossa jornada em que nós estamos apresentando essa série de mensagens, Salmos de Romagem, uma exposição sobre a nossa peregrinação, e hoje nós estaremos falando sobre o Salmo de número 121. Número 121. Diz assim o Salmo de número 121: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, ou em algumas versões, a sua alma. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nessa noite, Senhor, nós contamos com a ação do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós possamos, ó Deus, entender a Tua palavra com clareza, para que nós possamos, ó Deus, estar com os nossos ouvidos atentos à Tua voz. Reconhecemos, ó Deus, que somos peregrinos, forasteiros nesse mundo. Estamos, ó Deus, de passagem e nada estaremos levando, ó Deus, desse lugar. Mas mesmo assim, ó Deus, nesse mundo caído, existem situações, ó Deus, que muitas das vezes nos alcançam. E nós precisamos, ó Deus, de saber do Senhor como lidar com essas coisas, uma vez que nós não pertencemos a esse mundo. Ajuda-nos, ó Deus, mais uma vez nessa noite, a entendermos, ó Deus, como fazer isso, como praticar, a termos a consciência onde os nossos olhos devem estar fitos e como devemos, ó Deus, proceder em circunstâncias, ó Deus, que nós não esperamos. Contamos, ó Deus, com a ação do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para tanto. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, e que todos possam dizer amém. Amém. Um artista, certa vez, ele pintou um quadro muito interessante, e a cena que foi pintada nesse quadro era uma cena mais ou menos assim: um homem solitário em cima de uma pequena canoa e remando em um grande lago à noite. E nessa cena era demonstrado algo interessante, que por ele estar remando à noite, a noite era muito escura, uma noite muito sombria, e a única iluminação que havia nessa noite, nesse quadro pintado, era uma pequena estrela que brilhava em meio a toda essa escuridão temível. E a cena demonstrada era o seguinte: que esse viajante solitário, ele se mantinha com seus olhos fixados nessa estrela. E o interessante é que debaixo desse quadro pintado, que demonstrava toda essa cena, havia algo escrito pelo pintor, algo mais ou menos assim: se eu perder de vista esta estrela, eu estarei perdido. O Salmo de número 121, irmãos, foi escrito por alguém que também olhava fixo para a sua única esperança. Muito embora essa esperança, essa segurança que havia sobre o coração do salmista não estivesse sobre uma estrela, mas sobre alguém que pode ser e era o seu refúgio e a sua segurança, que era Deus, o Criador de todas as coisas.
Esses salmos que nós acabamos de ler, ele também faz parte dos salmos de romagem, os salmos de peregrinação, ou os salmos de degrau, os salmos que todo judeu ele cantava, ele entoava quando ele fazia a sua peregrinação para Jerusalém, pelo menos uma vez por ano, para celebrar uma das 3 festas que havia na cidade de Jerusalém, que todo judeu celebrava. O interessante é que esses salmos cantados pelos judeus, eles falam de muitas experiências que eles passavam, e essas experiências também todos nós passamos. Esses salmos falam muitas das vezes de tristeza, esses salmos às vezes falam de alegria, esses salmos apontam a confissão do homem em relação aos seus pecados e ao arrependimento do ser humano dos seus pecados. Esse salmo trata da esperança que existe no nosso coração para o mundo por vir, ou a experiência, ou a esperança que existe no nosso coração naquilo que Deus pode fazer também por nós. Como nós vimos domingo passado, o Salmo de número 20, ele nos ensina como lidar com pessoas que por vezes levantam mentira, calúnia, defamação contra as nossas vidas. Eu acredito que a exposição desses salmos muito nos ajudará nessa peregrinação que todos nós estamos fazendo nesse mundo, entendendo que nós não fazemos parte desse mundo. Apesar de nós estarmos inseridos nesse mundo, isso nos lembra muito a oração de Jesus, quando ele diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, pois eles não fazem parte desse mundo, como também eu não faço parte, mas eu peço que os livre do mal. Essa talvez seja a pergunta que existe em nós quando nós começamos a estudar os salmos de romagem. Como lidar com as situações dessa vida? Qual é a resposta que eu devo dar para situações que por vezes alcançam a minha vida, mas eu não posso dar essa resposta como outras pessoas dão, porque eu, apesar de estar inserido nesse mundo, eu não faço parte desse mundo. Certamente esses cânticos ou esses salmos de romagem nos ensinará como lidar nessa jornada diária que nós temos de passagem, de saber que existe algo maior preparado para cada um de nós. Nesse mundo nós enfrentamos perigos. Há dias que nós acordamos e o céu está azul para nós. Nós falamos assim: poxa, esse dia é excelente, está tudo conforme, as coisas estão acontecendo como eu esperava, mas existem dias que nós acordamos e falamos assim: Deus, seria bom não ter nem acordado nesse dia. Quantos já pensaram assim? Seja bem-vindo ao barco, se você já pensou assim. Esse salmo, certamente, ele pode nos ajudar naqueles dias altos da nossa vida, como também naqueles dias baixos. A nossa caminhada, ela é realizada em dificuldades. Há dias que nós não sabemos o que fazer, qual a resposta deve ser dada, como encarar a situação que nós nos encontramos. Certamente esses salmos, eles podem nos ensinar a como lidar com tudo isso, como um peregrino, como um romeiro, como alguém que está fazendo uma romagem, como alguém que sabe que está saindo de um lugar e indo para um lugar maior e melhor. Bem, nessa noite, vamos ver como é que o salmista ele conseguiu lidar com os perigos da vida e com as necessidades da vida. Ele começa o salmo de número 121, no versículo 1, dizendo assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto. Qual é a pergunta que o salmista faz? De onde me vem o socorro? Bem, essa pergunta era uma pergunta muito favorável. Era uma pergunta muito pertinente ao salmista fazer
isso nessa caminhada de peregrinação, uma vez que ele sabia que a jornada não era uma jornada tão simples, que por vezes nessa caminhada ele estaria caminhando em um lugar plano, mas em alguns momentos em outros lugares que eram mais íngremes, pedregosos, que oferecia momentos de dificuldade e perigo para ele. Nessa romagem para Jerusalém, nessa caminhada para Jerusalém, havia um desgaste natural e os perigos que eram próprios daquela época, quando acontecia essas romarias de pessoas saírem do lugar onde estavam, às vezes na Palestina ou fora da Palestina, para chegar até Jerusalém, havia ladrões e salteadores que esperavam o momento dessas romarias passarem por perto deles, para que eles pudessem assaltar os romeiros que estavam indo para Jerusalém para celebrar o culto a Deus em uma dessas festas. Mas não só isso. Havia também os perigos de animais atacarem os romeiros. Dependendo de onde eles estavam saindo, eles passavam perto de florestas ou entravam por dentro de florestas, e o perigo era leões e ursos atacarem também. Mas não só esses perigos naturais ou perigos que eram colocados por homens malvados, homens que queriam roubar, salteadores que queriam levar a carga dos romeiros, havia também o perigo do sol intenso e da noite da friagem muito baixa. No deserto, na Palestina, a temperatura chegava quase a 50 graus. Você já viu aqueles dias aqui no Rio de Janeiro, quando dá 35, 36, vai chegando a 40, pessoas já vão até quase desfalecendo. Você imagina você caminhar durante um dia todo com o sol, a temperatura chegando a 50, 55 graus. E à noite, ao contrário, essa temperatura, ela chegando aí à base de -10, -5. Então havia esse perigo. Então o peregrino a caminho de Jerusalém, com a sua bagagem, com a sua família, com animais para sacrificar a Deus no templo do Senhor, ele se tornava uma pessoa vulnerável, uma pessoa fragilizada. Qualquer coisa poderia acontecer com ele. Por isso, ele começa o Salmo dizendo: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Como alguém que estivesse dizendo: bem, eu preciso de ajuda para que eu consiga completar toda essa minha jornada. Eu preciso de ajuda para que eu consiga completar a minha peregrinação. Eu preciso que alguém me ajude, me sustente para que eu chegue ao final dessa jornada. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Talvez nós nos encontramos como esse salmista em uma peregrinação da vida, que existem desafios na nossa vida. Talvez nós não iremos encontrar salteadores, ladrões, talvez nós não iremos encontrar ursos e leões para que possam tentar tirar a nossa vida, mas as circunstâncias da vida, situações que às vezes acontecem conosco, com a nossa família, no lugar onde nós trabalhamos, no lugar onde nós estudamos, situações que são inesperadas, como os romeiros indo para Jerusalém, não esperavam que talvez aparecesse salteadores, ladrões ou algum animal feroz para que pudesse tirar a vida. Por isso o salmista está dizendo: eu levanto os meus olhos para os montes e digo: de onde me virá o socorro? Ele entendia que precisava de alguém para que lhe ajudasse nessa caminhada de peregrinação, nessa caminhada de romagem, nessa situação que nos desgasta, que muitas das vezes nós não sabemos como lidar, situações que nós somos pegos de surpresa, coisas que às vezes vai muito bem na nossa vida, mas de repente algo inesperadamente nos acontece.
E o interessante é que quando ele começa esse versículo 1 dizendo: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? A pergunta que nós podemos fazer ao salmista, ou nos perguntar, é o seguinte: que monte é esse que os olhos do salmista se voltam para ele? Certamente não era as montanhas que havia na sua jornada, na sua caminhada. Muitas das vezes a caminhada era plana, mas muitas das vezes eram caminhadas entre montes. Mas esse monte que o salmista está dizendo que ele eleva os seus olhos para esse monte, certamente era o Monte Sião, que ficava em Jerusalém, e onde o salmista sabia que lá estava a arca do Senhor, aonde havia a manifestação da presença do Senhor. O salmista sabia que nesse monte era onde os levitas ofereciam sacrifícios a Deus, era onde os sacerdotes ministravam o perdão de Deus sobre o povo. Por isso o salmista está dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Os meus olhos estão fitos no lugar aonde Deus pode cuidar da minha vida. Os meus olhos estão fitos aonde alguém pode cuidar de mim. Os olhos do salmista não estavam fitos na esperança de alguém que estava ao lado dele, de ajudá-lo nessa jornada. Os olhos deles não estavam fitos em alguém que ele conhecia em Jerusalém, que poderia ajudá-lo nessa jornada que é cansativa, que é às vezes íngreme, que por vezes apresenta alguma dificuldade para nós, por vezes somos pegos de surpresa. Ele sabia que lá naquele lugar havia recursos de Deus para que ele pudesse continuar na sua jornada. Ele não era como aquele remador na canoa, naquele quadro pintado, que os olhos dele estavam fitos numa estrela, onde o quadro lá embaixo dizia: se eu perder essa imagem, se eu perder essa estrela, eu estarei perdido. O salmista sabia que o socorro dele viria de Deus. Os olhos deles deveriam estar voltados para onde Deus poderia ajudá-lo nessa peregrinação. O interessante é que essa fala dele é como um pedido de socorro, um pedido de alguém que está no Monte Sião, de alguém que pode ouvi-lo, de alguém que pode atendê-lo, de alguém que pode alcançá-lo. Ele sabia que os seus olhos deveriam estar naquele lugar, o lugar onde Deus tinha escolhido para que fosse habitação dele e também manifestação dele para o seu povo. É para esse lugar e nenhum outro lugar que o salmista fixa os seus olhos, e é onde ele espera socorro para a sua vida. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para considerar essa possibilidade? Que por vezes nós somos pegos de surpresa nesse mundo, nessa jornada, que coisas às vezes nos alcançam inesperadamente, coisas que nós não entramos na fila dizendo: bem, eu quero que isso aconteça comigo. E às vezes nós ficamos desesperados para encontrar socorro, para encontrar auxílio. Nós às vezes falamos assim: ah, não, mas o fulano vai me ajudar, porque ele prometeu me ajudar. Ah, não, mas o ciclano é isso, eu conheço ele. Ah, mas eu conheço um bom médico. Ah, eu tenho um bom plano de saúde. Ah, eu trabalho num lugar muito bom, onde pessoas têm grandes influências, e nós colocamos a nossa esperança nessas pessoas. Nós esquecemos que o nosso socorro vem do Senhor, que nós podemos fixar os nossos olhos em Deus, em saber que é Ele que vai conduzir
tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Por isso o salmista, ele começa esse salmo dizendo: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O versículo 2, ele vai dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez o quê? Céus e a terra. Ele sabia que o socorro dele não estava, como nós falamos, em nenhuma companhia que havia com ele. O socorro dele não estava simplesmente na sua família, que talvez fosse grande ou muito numerosa, e estavam andando em direção a Jerusalém. O salmista sabia que o socorro dele, a segurança, não estava nas armas que eles conduziam, por causa do perigo que às vezes alcançava inesperadamente. Ele sabia que o socorro dele estava no Deus, no Senhor, que fez o quê? Céus e terra. Interessante que isso o salmista passa para o seu filho, chamado Salomão. Salomão, ele escreve também um desses salmos que nós conhecemos como salmos de romagem, salmo de peregrinação ou salmo de degrau, ao ponto de Salomão dizer o seguinte no salmo de número 127, se você puder ir junto comigo. Salomão, ele entendia que esse socorro deveria vir única e exclusivamente de Deus, que Deus podia mover situações para que a vida deles de peregrinação, de romagem, pudesse estar segura. E olha o que o salmista, nesse caso, do 127, que é Salomão, ele diz: se não for o Senhor, o que, irmãos? O construtor da casa, será o quê? Inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será o quê? Inútil a sentinela montar guarda. Certamente Salomão, filho de Davi, e Davi que escreve o Salmo de número 121, por vezes Salomão, na sua caminhada, em alguns momentos ouviu o seu pai recitar esse salmo, dizer: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o quê? Os céus e a terra. E talvez Salomão, um pouco maiorzinho, já entendendo isso, olhando talvez para a sua família, olhando para a nação de Israel, no deslocamento dessas épocas de peregrinação, Salomão, ele recita isso dizendo: olha, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Se não for o Senhor a nossa segurança, essa jornada de peregrinação, irmãos, será muito cansativo. Se não for o Senhor para nos dar suporte e socorro, se não for o Senhor para cuidar daquilo que nós olhamos e às vezes não sabemos como lidar, às vezes nós temos recursos, sabemos a quem procurar, mas às vezes ficamos perdidos, irmãos. O salmista, ele diz: elevo os meus olhos para o monte. É nesse lugar que eu encontro segurança. É nesse lugar que eu encontro resposta para as indagações da minha vida. É nesse lugar que eu encontro direção para situações que por vezes me alcançam sem que eu esperasse. O interessante é que no versículo 2, o salmista diz que esse Senhor é o Senhor dos céus e da terra. Ele está apresentando Deus como o Deus Criador. E a pergunta é: por que o salmista faz isso? Ele poderia muito bem: o meu socorro vem do Senhor, e pronto. Mas ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, o Deus Criador. Por que ele faz isso? A resposta é simples, muito simples. Se ele criou todas as coisas, se esse Deus de fato criou todas as coisas, esse Deus
domina sobre todas as coisas. Esse Deus que criou todas as coisas rege todas as coisas. E o que estava na mente do salmista é que nenhuma criatura tocaria, alcançaria o salmista sem a permissão desse Deus que criou todas as coisas. Você já parou para considerar isso? Para pensar nisso? Que o Deus que cuida das nossas vidas é o Deus que criou céus e terra, é o Deus que formou tudo, é o Deus que a Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que haja permissão dele. É o Deus que não cai uma folha da árvore sem que haja permissão dele. É o Deus que forma tudo, rege todas as coisas, tudo está em suas mãos, e às vezes nós nos desesperamos. Quando nós perdemos o controle das coisas, nós indagamos, nós falamos: será que Deus realmente está comigo? Será que Deus realmente está nessa situação? Será que Deus talvez não esteja dormindo? Ou preocupado com a situação de uma outra pessoa e esquecendo? Será que essa situação realmente Deus está conduzindo porque é algo fora do comum, é algo que eu não esperava? A caminhada do peregrino, de fato, por vezes é um lugar plano, mas às vezes nós passamos por lugares pedregosos, irmãos, difíceis de andar. O salmista está olhando para cima e dizendo: eu elevo os meus olhos para os montes, da onde Deus pode gerar esse socorro, e esse socorro vem do Senhor. E quem é esse Senhor? O Deus que criou céu e terra. É mais ou menos assim, o salmista está dizendo: é o Deus que fez todas as coisas, é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que tem a capacidade em todas as coisas estar inserido nelas. É o Deus que conduz, por mais que sejam coisas que possam nos assustar, mas é nesse Deus que nós podemos confiar, o Deus criador de tudo. O socorro do salmista está no Deus que criou todas as coisas: o céu, a terra, o mar, os ursos que poderiam alcançar os romeiros, os salteadores, os leões. Isso trazia sobre ele segurança, porque tudo que pudesse acontecer estava debaixo do controle desse Deus. Você já parou para considerar isso? Para pensar nisso? Nós somos tendenciosos, irmãos, todos nós. Quando alguma coisa acontece fora do nosso controle, a primeira coisa que nós pensamos é o quê? Deus não está nisso. Nós temos uma teologia da prosperidade aí sendo lançada sobre a igreja, dizendo que se você está doente, se você está desempregado, duas coisas estão acontecendo contigo: ou é o diabo, ou você não tem o quê? Fé. E quando nós pegamos o salmista dizendo: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o quê? Céus e terra. Ele não só criou todas as coisas, mas também Ele mantém todas as coisas. Ele nos acompanha por mais distantes que estejamos, até mesmo dele. Por isso a confiança do salmista é o descanso, e o descanso dele está diante de um Deus que fez todas as coisas. Mas a pergunta que nós podemos fazer ao texto é o seguinte: esse salmista, ele está na sua peregrinação, ele está na sua romaria, na sua romagem, existe cansaço, desgaste. Há dias que o céu é azul, mas há dias que o céu está fechado. Há momentos que há dificuldade, mas há momentos que há tranquilidade. A promessa que o salmista tem é que esse Deus é o socorro dele, e a pergunta que nós fazemos ao texto e ao salmista é: como é que Deus há de socorrê-lo?
Ele diz: eleva os meus olhos para o monte e pergunto: de onde me virá o socorro? E a resposta que ele tem é: o meu socorro é o Senhor. Que Senhor é esse? Que fez céus e terra. Mas a pergunta é: como esse Senhor, que fez céus e terra, pode cuidar da vida do salmista em uma peregrinação onde situações podem ocorrer? A pergunta que nós nos fazemos é essa: como esse Deus, em que nós cremos que Ele cuida das nossas vidas, que criou todas as coisas, que não existe nada fora do controle dEle, como Ele pode cuidar da minha vida, da sua vida, nessa jornada que nós caminhamos, que a experiência nos mostra que, por vezes, existem momentos muito agradáveis, mas também existem momentos difíceis. A pergunta é: como é que Ele faz isso? Então, do versículo 3 ao 8, o salmista ele vai explicar como esse Deus faz isso. Do versículos 3 ao 8, o salmista vai explicar o porquê a esperança dele está nesse Deus. O versículos 3 ao 8 diz assim: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre o quê? Alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida, ou em algumas versões, a sua alma. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para... Que coisa interessante. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção. O que é que o salmista está sempre repetindo? Qual é o verbo que ele está usando sempre? O verbo proteger. Como se alguém que estivesse insistindo com o povo, dizendo: não esqueça, esse Deus nos guardará, esse Deus nos protegerá. Por quê? Porque Ele é o Senhor que criou os céus e terra. Se Ele criou o céu e terra, Ele é o mesmo Deus que pode o quê? Nos proteger. Ele não tem dúvida disso. Ele começa o salmo olhando para as dificuldades, as necessidades, dizendo: eleva os meus olhos para os montes, que eu sei que é lá que está o meu Senhor. E eu faço uma pergunta: de onde me virá o socorro? É como se alguém dissesse, como se alguém falasse: eu estou olhando para aquele lugar e eu sei que o meu socorro não pode vir de nenhum outro lugar a não ser desse lugar onde Deus se manifesta. Porque Ele pode me proteger? Porque Ele é o Deus que criou todas as coisas, céus e terra. Bem, e como é que Deus há de manifestar esse cuidado, essa proteção? Versículos 3 ao 4. Ele diz assim: Ele não permitirá que o quê? Que você tropece. O seu protetor se manterá o quê? Alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos aqui. A cultura judaica, ela tinha uma forma de afirmar coisas. Lembra quando Jesus ele diz que o seu sim deve ser o quê? Sim, e que o seu não... Jesus não diz: olha, o seu sim, pronto, e o seu não, pronto. Não, ele diz: toda vez que você afirmar uma coisa, que o seu sim seja sim, e que o seu não seja não. O judeu, ele usava essa forma para confirmar algo que era legítimo, algo que de fato poderia acontecer. Quando algo era verdadeiro, eles afirmavam sim. Lembra? Deus é bom, sim.
Deus é bom. Bem, isso não nos alcançará. Certamente isso não nos alcançará. Então, o salmista ele está usando de uma repetição afirmativa para mostrar quem é esse Deus. Ele diz no versículo 3, Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre o quê? Alerta. É como se o salmista lembrasse ao povo, aquilo que Deus se propôs a fazer conosco, Ele certamente fará. Fará de que maneira? Versículo 3. Primeiro, Ele não permitirá que o nosso pé, ou que o pé dos romeiros do salmista fizesse o quê? Tropeçasse. Qual era essa ideia? Talvez para esse momento era literalmente o tropeço. Imagina você sair de um lugar em romaria, em peregrinação, através de uma romagem para ir para um outro lugar, andando durante o dia todo com aquele sol escaldante, à noite às vezes nem descansando tanto para chegar mais rápido com aquela friagem, preocupado se algum salteador pode aparecer, ou algum ladrão, algum urso, ou talvez até mesmo um leão, para tirar a sua vida. Qual é a condição de alguém que está andando dessa maneira? Como é que ela se sente? Cansada, fadigada. A vida de peregrinação nos cansa, irmãos. A vida de romagem às vezes pesa sobre nós. Às vezes nos sentimos cansados. Às vezes a nossa caminhada pode tropeçar por causa do cansaço da vida. Às vezes uma situação que nos acontece pode fazer com que nós venhamos pensar: será que realmente Deus é o meu socorro? Será que realmente Deus está em todas essas situações? Será que realmente Deus está por detrás dessa história? E o salmista mostra pela primeira vez como é que Deus há de nos socorrer. Ele diz: olha, Ele não permitirá que o quê? Os seus pés tropecem. Por mais que nós possamos nos sentir cansados, situações nos alcançar e às vezes a gente não querer terminar essa jornada, o salmista ele diz: esse o Senhor que fez céus e terra, Ele não permitirá que você tropece. Aí ele diz: o seu protetor se manterá o quê? Alerta. Interessante essa palavra alerta. Se você é militar ou se você já foi militar, você sabe o que significa isso. Quando você vai assumir um posto ou fazer a ronda de algum lugar, o seu superior diz assim: ó, esteja alerta, atento às situações. O interessante é que o salmista entende pela situação da vida dele, que não adianta ele simplesmente estar atento por aquilo que pode fazê-lo tropeçar, porque nessa jornada o cansaço pode nos enganar. E o salmista está dizendo: é esse Deus, o Senhor que fez céus e a terra, Ele não permitirá que você tropece. Por quê? Porque o seu protetor está sempre o quê? Alerta, cuidando de nós, nos mantendo a sua vida, mantendo a minha vida, incentivando a cada um de nós nessa jornada, nessa caminhada, nessa esperança de chegarmos àquele lugar em que Deus nos prometeu. Ele, como o Senhor que criou todas as coisas, céu e terra, não permitirá que qualquer situação que porventura possa nos alcançar inesperadamente venha fazer com que os nossos pés tropecem, porque Ele, o Senhor, é Ele que está alerta, atento, olhando, sabendo das nossas limitações,
sabendo até onde nós conseguimos chegar nessa jornada, entendendo que existem momentos que precisamos de ser ajudados para que não venhamos tropeçar. Interessante. O versículo 4 diz assim: sim, o protetor de Israel não o quê? Dormirá. Ele está sempre novamente alerta. Interessante a palavra não dormirá. Deus não só promete que não permitirá que os nossos pés tropecem, ou os pés do salmista, ou os dos peregrinos, mas Ele faria isso com atenção, Ele estaria sempre o quê? Acordado. Eu lembro quando estava na Marinha, nós fazíamos um serviço de ronda de um lugar que era a casa do comandante-geral, e lá era um lugar onde o acesso não era tão fácil. Então, tanto o sargento do dia ou o oficial do dia, ele sabia que os militares que eram mandados, principalmente à noite, para tomar conta da casa do comandante-geral à noite, geralmente eles dormiam. Então, aquele era o lugar certo onde, às vezes, o oficial do dia ou o sargento do dia ia fazer uma ronda. Por quê? Porque não havia confiança neles no tocante se, de fato, aquele militar estava atento. É mais ou menos isso que o salmista quer dizer, mas de uma forma diferente. Que nós podemos descansar em Deus, porque esse Deus, Ele o quê? Não dorme. Nós não podemos confiar em alguém que dorme, que alguém que não está alerta, em alguém que não criou todas as coisas. Os nossos olhos devem estar fitos num Deus que cuida das nossas vidas, de um Deus que conhece a nossa necessidade, de um Deus que sabe que talvez em alguma situação nós podemos tropeçar. E Ele está alerta, Ele não dorme, Ele não permite que nós venhamos tropeçar em algum momento. Ele não está desatento da sua vida. Você já parou para considerar isso? Para saber que existe um Deus que cuida das nossas vidas. Que nós dormimos, mas esse Deus não dorme. Que esse Deus não cochila. Que a situação dele é estar sempre alerta. É por isso que o salmista está dizendo: eu elevo os meus olhos para esse Deus. Mesmo quando eu pergunte de onde me virá o socorro, eu sei que o socorro vem dele, não de qualquer outra pessoa, não de um Deus qualquer, mas um Deus que fez todas as coisas, que todas as coisas estão debaixo das suas mãos, estão sob o seu controle. Que nessa peregrinação nós iremos encontrar dias terríveis, dias melhores, que a caminhada às vezes se dará em planícies, mas às vezes em lugares íngremes, cheios de pedra, mas é o Senhor que cuida das nossas vidas, é o Senhor que mantém os nossos passos, é Ele que não permite que nós venhamos a tropeçar. Por quê? Porque Ele não dorme. Não dorme. A outra promessa, a outra maneira como Deus faz isso, nos socorre, está nos versículos 5 e 6, em que o salmista diz assim: o Senhor é o seu protetor, como sombra que o quê? Protege, Ele está à sua direita, de dia o sol não o quê? Ferirá, e a lua à noite também não. Interessante que ele usa a figura do sol e da lua. Lembra que nós falamos? Durante o dia o sol era intenso ao ponto de talvez queimar a pele, causar insolação sobre todo o peregrino. À noite o perigo era na peregrinação, na noite muito escura, de acontecer de alguém criar alguma emboscada. E o salmista diz: mesmo em momentos difíceis,
Esse é o Senhor que cuidará das nossas vidas. Você crê nisso, meu irmão? Você acredita que a sua vida está em Deus? Que por mais que nós estejamos peregrinando nesse mundo, e situações às vezes adversas aparecendo para nós, mas esse Deus está cuidando da nossa vida, está guardando a nossa vida, independente se seja dia ou noite, que Ele não dorme, que Ele está sempre alerta, que Ele está atento à sua necessidade e à minha necessidade, que não existem momentos que sejam tão difíceis para Deus, porque Ele é Senhor, Ele fez todas as coisas, nada pega esse Deus de surpresa, nada chega até esse Deus em que Ele não esperasse, não é como nós, isso aconteceu comigo. Para Deus não existe nada que possa alcançá-lo inesperadamente. Interessante que o salmista, ele diz, o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Interessante que, qual é a ideia da sombra naqueles dias intensos de calor? Você já viu quando o sol está muito quente, né? Aqueles dias muito quentes, 40 graus, 41 graus, você olha para as pessoas, parece que todo mundo está bêbado, né? A pessoa anda assim se arrastando no muro, né? Já viu isso? Por causa de quê? Da sombra. Algo que traz o quê? Refrigério. Você já parou para considerar isso? Que nos dias intensos da nossa peregrinação, nos momentos mais difíceis, Deus é como uma sombra para refrigerar a nossa alma, para acalmar o nosso coração, para nos trazer esperança naquilo que talvez nós estejamos desesperançados, se assim posso dizer, para trazer talvez um momento de revigorar a nossa alma. Interessante que alguém estava falando sobre um vídeo que está no YouTube, de uma criança que descobriu a sua sombra. Uma criança de 4, 5 anos, ela de repente estava parada. Pais às vezes são sarcásticos, né? E os pais estavam filmando isso, e ele estava filmando a filhinha, acho que tinha 4, 5 anos. Ela olhou de repente para o lado e tinha uma sombra do lado dela, ela não sabia o que era. Ela olhou aquilo, se assustou e começou a correr. E quanto mais ela corria, mais a sombra estava atrás dela. E ela parou, olhou aquela sombra, se assustou de novo, correu de novo, parou na frente do pai e deu aquele grito: socorro! Que ela não entendia a sombra. O salmista, ele quer dizer isso. A sombra do Senhor está conosco. Por mais que nós possamos nos desesperar, nos assustar com as situações da vida, Ele nos traz refrigério, confiança. É por isso que o salmista começa dizendo: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem de pessoas que eu espero, de alguém que eu confio. O meu socorro vem do Senhor, porque esse Senhor criou céus e terra. E como Ele há de manifestar esse socorro? Primeiro, Ele não permitirá que os meus pés tropecem nessa caminhada que é pesada, cansativa, que às vezes eu penso em desistir. Por que Ele não fará isso? Porque Ele não dorme, Ele está sempre alerta. Ele é como uma sombra que se projeta sobre a minha vida, me dando refrigério em dias difíceis da minha jornada. Irmãos, há dias que nós acordamos e falamos assim: se Deus não estiver comigo, eu não sei como é que vai ser o final desse dia. Há dias que nós acordamos e falamos: Senhor, seria bom eu nem acordar. Acho que o ganho era melhor. É esse Deus que o salmista está dizendo: olha, Ele é o Senhor, Ele há de nos proteger como? Como sombra. A sombra é uma coisa fraquinha, não. É algo que refrigera o nosso ser. Em dias muito quentes, você procura logo uma sombrinha.
Em dias muito quentes, você procura logo um lugar que esteja pairando sobre você uma sombra para refrigerar a sua alma, o seu ser. Ele diz que ele há de fazer isso tanto de manhã e à noite. O sol não nos ferirá, nem a lua de noite. Versículo 7, mais uma forma, mais uma promessa de como Deus há de fazer isso. Ele diz assim: o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida ou a sua alma. Eu diria que as versões que está lá, alma, seria melhor, a melhor entendimento desse texto, desse versículo. Bem, o Senhor protegerá de todo o mal. A pergunta é: que mal é esse que Deus há de nos proteger? Que mal é esse que, ao olharmos para esse Deus e quando falamos, elevo os meus olhos para os montes, para o Senhor, e pergunto: de onde me virá o socorro? E a resposta que vem na minha alma é: o meu socorro vem do Senhor, que fez céus e terra, que não permitirá que os meus pés tropecem, porque Ele não dorme, Ele está sempre alerta, que Ele sempre cuidará da minha vida, me protegerá como sombra que está sobre a minha vida, que mal algum, seja ele pela manhã ou à noite, me alcançará, e que esse Senhor me protegerá de todo mal. A pergunta é: que mal é esse? Que mal é esse que o Senhor nos protegerá? Eu diria que esse mal é todo tipo de mal circunstancial. Aquelas coisas que acontecem aqui nesse mundo, doenças que às vezes nos alcançam, desemprego, problemas familiares, problemas com os filhos, situações que nós não esperamos, catástrofes da nossa vida, que acontecem conosco inesperadamente, que ninguém aqui compra um ingresso entrando na fila e dizendo: bem, eu quero adquirir essas coisas. Muito pelo contrário, nós fugimos delas. Deus nos promete guardar dessas coisas, mas talvez você aí esteja pensando: ah, pastor, isso aí não é muita verdade não. Porque pela minha experiência de vida, eu já passei por momentos de doença. Pela minha experiência de vida, eu já tive dificuldade de desemprego. Pela experiência da minha vida, eu já tive problemas na família e ainda tenho. Como é que esse Senhor me guardará de todo o mal? Talvez essa seja a nossa pergunta. Deus nos promete guardar dessas coisas, mas isso não quer dizer que elas não irão nos acontecer. Você já viu aquelas propagandas de seguro de carro? Faça o seguro do seu carro e o seu carro estará o quê? Protegido. A pergunta é: estando protegido, está isento de ser roubado? Não. O que o salmista quer dizer é isso. Ele não quer dizer que Deus não esteja, mas isso não quer dizer que essas coisas não há de nos acontecer. E Deus não irá nos permitir o mal maior, que ele diz aqui. Vamos ler novamente o versículo. Ele diz assim: o Senhor o protegerá de todo o mal, vírgula, protegerá a sua vida, ou em algumas versões, a sua alma. Qual é o mal maior? Perder a alma. É isso. Porque nessa caminhada de um peregrino, de um forasteiro, de um romeiro, situações podem acontecer conosco, irmãos, ao ponto de nós falarmos: eu não creio mais em Deus. Eu não acredito que Deus está comigo. Eu não acredito que esse Deus realmente é o Senhor que fez céus e terra. Eu não acredito que esse Deus
está comigo, porque se Deus é tão bom, por que isso está acontecendo comigo? Essa talvez seja a pergunta de muitos. A promessa de Deus é estar conosco, nos protegendo de todo o mal, mas principalmente protegendo a nossa alma, para que as situações da vida não nos tire da caminhada, da jornada de um peregrino. E isso nós sabemos muito bem, irmãos. Eu acredito que entre nós existam irmãos que nessa jornada da vida cristã, nessa peregrinação da vida cristã, já tenha acontecido coisas que em algum momento ela poderia dizer: eu não creio mais em Deus, mas se manteve. Sabe por quê? Porque Ele não permitirá que os nossos pés, o quê? Tropecem. O próprio Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Versículo 8, para nós terminarmos. Ele diz: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Essa ideia de proteger a saída e a chegada, provavelmente todos os comentaristas bíblicos dizem isso, que o Senhor estaria com o salmista desde o começo da sua caminhada até o término da sua caminhada nessa peregrinação cristã. É aquilo que o Novo Testamento diz: a boa obra que o Senhor começou, Ele é fiel para o quê? Completá-la, terminá-la. Entenda, nós não estamos sozinhos, irmãos. Situações podem nos alcançar, perigos podem ser iminentes para a nossa vida. Às vezes nós podemos ser pegos de surpresa, mas o Senhor está conosco. Ele firma os nossos pés, Ele não permite que nós venhamos tropeçar. Ele manda refrigério para a nossa alma nos dias difíceis. Ele cuida das nossas preocupações, Ele mantém a nossa vida, Ele nos protege do mal desse mundo, não que Ele não venha nos alcançar, mas Ele cuidará da nossa alma, para que nessa caminhada nós não venhamos dizer: para que eu vou crer nesse Deus? Uma pergunta a mais que nós podemos fazer nesse texto. O versículo 8 ele diz: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. A pergunta é: por que Deus promete nos proteger? Por que Ele promete isso? Deus não tem obrigação nenhuma, irmãos, de nos proteger. Mas por que aqui Ele está dizendo: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada? Para nós entendermos isso, nós conseguimos entender à luz do versículo 4, onde diz assim: sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Essa palavra, protetor de Israel, essa fala nos aponta a uma doutrina bíblica chamada a doutrina da aliança. Israel era o povo em que Deus fez aliança com eles para ser o seu Deus e para que esse povo fosse para o louvor da sua glória. Deus deu a esse povo a sua lei, os seus estatutos, as suas alianças, os seus pactos, os seus mandamentos. De todas as nações da terra, aquela era a nação que Deus tinha escolhido para fazer uma aliança de pacto com eles. Por isso, Ele é o protetor de Israel. Não só a nação, mas de todo aquele que faz parte dessa aliança. A igreja agora é simbolicamente os descendentes dessa aliança. Deus tem com a igreja uma aliança firmada no sangue do Senhor Jesus Cristo. Não no sangue mais de animais como no passado, como era feito no passado, mas no sangue
de Cristo Jesus, do Cordeiro Pascual. Nós somos hoje o povo desse pacto, dessa aliança. Nosso Deus nos prometeu nos guiar, nos proteger, guardar a nossa vida, não dormir nos momentos da nossa necessidade, perdoar os nossos pecados. Por isso essas promessas são seguras a cada um de nós. Por isso nós podemos elevar os nossos olhos para os montes, para o Senhor e dizer: de onde me virá o socorro? E ter a certeza que o socorro vem desse Senhor que fez céus e terra, que não dorme. Por causa dessa aliança renovada em Cristo Jesus, aliança de perdão, aliança de promessa, aliança de socorro seguro. Por causa da aliança feita com nós através do sangue precioso de Jesus, nós podemos confiar, irmãos, em Deus. Se não fosse o sacrifício de Jesus e o seu sangue derramado por cada um de nós, Deus não teria nenhum compromisso conosco, irmãos. O sol feriria a cada um de nós durante o dia, a lua seria algo de temor sobre nós, os nossos pés vacilariam, nós iríamos tropeçar por causa das situações da vida, nós não seríamos benditos na nossa saída até a nossa chegada, mas seríamos malditos, porque Cristo não tinha morrido por nós, mas uma vez Ele morrendo, nós somos merecedores, ou alcançados, melhor dizendo, por toda essa graça de Deus. Se não fosse assim, irmãos, a nossa peregrinação aqui não seria até Jerusalém celestial. A nossa peregrinação, como Paulo diz, seria para o inferno e o sofrimento eterno por causa dos nossos pecados. Mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz, Deus se oferece a nós dizendo: eu sou o seu socorro, eu sou o seu protetor, eu sou o seu guarda, eu não durmo, eu guardo a sua entrada, a sua saída, mal algum acontecerá com você, a sua alma será protegida. Nós podemos olhar, irmãos, não para os montes de Sião, mas nos lembrar do monte do Calvário, onde Cristo entregou as suas vidas, reafirmando o pacto da aliança para cuidar da minha vida, cuidar da sua vida. Eu não sei como é que está a sua jornada de peregrinação, de romaria em Deus, mas se existe alguma coisa que lhe assusta, você pode dizer: Senhor, Tu és o meu socorro, a minha esperança. O Senhor é o Deus que criou todas as coisas, por isso eu confio em Ti. O Senhor é o Deus em que eu posso descansar, pois a Sua sombra estará sobre mim. Não porque eu mereço, mas por causa do Seu pacto de aliança, por causa da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, eu posso crer no Senhor. Eu queria orar por você nessa noite. Talvez você esteja nessa caminhada, nessa jornada cristã, preocupado, desafiado por alguma coisa, tenso, talvez até mesmo se perguntando: será que Deus está mesmo comigo? Talvez angustiado por alguma coisa. Eu quero lhe incentivar nessa noite: eleve os seus olhos ao Senhor, confie nele, saiba que Ele é o Senhor que criou todas as coisas, que Ele não dorme, Ele está alerta. O protetor de Israel está conosco, o Deus da aliança, o Deus que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, por nos amar de tal maneira, assim como diz João. Esse é o Deus em quem nós podemos confiar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus e amado Pai, nessa noite, Senhor, nós aprendemos mais uma vez com esses salmos, ó Deus, de romagem, de peregrinação, salmos de degrau, de saber como lidar, ó Deus, com os perigos da vida, com as preocupações da vida.
Talvez nessa noite, Senhor, existam pessoas nesse lugar preocupadas, ó Deus, com a vida, preocupadas com o que pode acontecer amanhã. Talvez existam pessoas, ó Deus, nessa noite duvidando se de fato o Senhor criou todas as coisas e todas as coisas estão em suas mãos. Talvez nessa noite, Senhor, existam pessoas cansadas da peregrinação, fadigadas. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor seja a sombra sobre essas pessoas. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor seja o protetor dessas pessoas. Eu oro, ó Deus, para que a alma dessas pessoas encontre descanso no Senhor. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor se manifeste sobre esses, ó Deus. Assim como o Senhor promete a essa nação guardar a saída e a entrada deles. Nessa noite, Deus, nós queremos voltar os nossos olhos ao Senhor. Não para os montes em Sião, mas para aquele que se entregou num monte, morrendo na cruz, levando sobre si todo o castigo que haveria de cair sobre nós. Nessa noite nós queremos crer no cuidado desse Deus que envia o seu Filho para que a nossa alma seja preservada. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos plenamente no Senhor e não nos recursos que estão ao nosso redor. Ajuda-nos, ó Deus, a crer que é o Senhor que nos conduz e não qualquer outra coisa nessa vida. Que nessa noite, Senhor, nós possamos baixar a nossa guarda e dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez céus e terra. Leva-nos em paz, guarda a nossa vida, guarda essa semana, ajuda-nos, ó Deus, livra-nos, Senhor, do mal, livra-nos do mal. Que o Senhor seja sobre nós, nos abençoando e guardando, rica e abundantemente.